Pode iniciar. Muito bem, queridos companheiros, queridas companheiras, que a paz do Mestre Jesus se faça presente nesta casa espírita cristã, Mensageiros da Luz, Santa Teresa, dia 22 de dezembro, às 19h10, iniciando a nossa conversa. Eu digo que é conversa porque eu sou professora, não sou palestrante. Palestrante é Divaldo, Haroldo, Rossandro, esse povo todo, Heraldo, Eudaí. Eu não, eu sou professora que gosta de falar de espiritismo, né? E pelo jeito eu estou falando para um grupo espírita, né? Eu estou vendo aqui uma imagem de um salão, eu acho que é isso, né? Isso aí. Então tá bom. Então a responsabilidade aumenta ainda mais, né? Então, que o nosso Mestre Jesus possa conduzir o nosso pensamento, né, as nossas palavras em direção ao Evangelho que ele deixou aqui para nós, e foi revivecido pelo nosso querido Allan Kardec, pelos bons espíritos que vieram em 1857 lançar o Livro dos Espíritos e ampliar e reviver e reafirmar o que Jesus houvera dito há alguns anos, alguns milênios atrás. Então, a nossa conversa é desse livro aqui, né? Boa Nova, né? Pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, nesta existência, ele foi jornalista, foi membro da Academia Brasileira de Letras, um excelente, um exímio escritor à época, né, um exímio jornalista. Certamente, no mundo espiritual, teve acesso à história, né, desses personagens, né, que foram... deixa eu ver, até pouco tempo eu estava decorando quantos personagens. Foram 30 personagens que ele escreveu neste livro, a história de 30 personagens. E essa história de hoje, que é a lição 8, vai falar de um personagem específico, chamado Bartolomeu, né? À época, o prefixo Bar quer dizer filho, né? Filho de Bar-Jonas, filho de Jonas. Bartolomeu, filho de Tarmas, né? Então, também no Evangelho, conhecido como Natanael, um dos 12, que é Bartolomeu, está nos escritos bíblicos como Natanael. Então, quando a gente lê Natanael, a gente está lendo Bartolomeu. Bartolomeu também era pescador, também seguia o Cristo, era um homem de muita fé, esteve presente nas bodas de Judá, primeiro milagre de Jesus, vamos dizer assim, junto a Filipe. Bartolomeu acompanhava Jesus bem de perto, era um discípulo muito querido de Jesus. Ele pregou, né, pregou em várias canias, e quer ver, tem até aqui as cidades, Índia, Irã, Síria, Armênia. Então, ele pregou o evangelho depois da desencarnação de Jesus, desencarnou no ano 51 depois de Cristo, né? Então, a gente vai ver que foram trabalhos, foram dias muito difíceis, né? Por ordem de um rei, ele foi escalpelado, né? Arrancaram-lhe a pele. Então, a gente vê como que era dura a vida desse povo lá de trás, como era duro ser cristão, e hoje, em 2024, né, para quem está nos assistindo, vai nos assistir daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns anos, né? Neste ano de 2024, neste mês de dezembro, nesse dia 22, às 19 horas, e agora 14 minutos, eu posso falar de Jesus tranquilamente, que nada há de acontecer comigo.
como essas pessoas que estão aí me ouvindo, como o Heraldo, Aldair, tantos outros que estão ouvindo e ouvirão, não vai acontecer nada comigo. Eu não vou ser açoitada, eu não vou ser apedrejada, né? Eu não correrei risco ao falar de Jesus de Nazaré. Mas naquela época, as pessoas eram perseguidas por serem cristãos. Observe como nós, hoje, temos grandes vantagens em relação àquele povo daquela época, né? Então, o Bartolomeu teve o privilégio de estar na companhia de Jesus, né? Ele teve esse privilégio de estar com Jesus. Então, Jesus chamou os seus discípulos e deu-lhes, diz Humberto de Campos, poder para expulsar os espíritos maus, para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Então, a gente vai ver que Jesus escolheu aqueles 12 primeiros, né? Logo no início eram muitos, mas muitos foram embora e ficaram os 12, né? Aí Pedro diz, Senhor, para onde vamos? Né? Quando Jesus pergunta, vocês também não irão? Né? E Pedro diz, Senhor, sem ti para onde vamos? Só tu tens a palavra eterna. E aí esses 12 seguiram o Mestre Jesus, e aí a gente tem, sabe aí a história de Pedro, de João, de Judas, né? Enfim, esse não é um mote da nossa conversa hoje. É sobre Bartolomeu, né? E Jesus, na narrativa de Humberto de Campos, diz assim, Jesus, que estava em Betânia, nas margens do Rio Jordão, foi batizado por João. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Encontrou Filipe e disse para Filipe, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael, olha aí os registros de João, Natanael, mas quer dizer Bartolomeu, e disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Né? Filipe respondeu, venha e você verá. E é interessante, por que de Nazaré pode sair coisa boa? Né? Fez essa indagação Bartolomeu. Que Nazaré, onde Jesus viveu, depois, né, que ele nasceu, foi para lá, viveu até os 30 anos, né, e depois ele começou a andar e tal, mas Jesus viveu em Nazaré, né, aprendeu carpintaria com seu pai, José. Então, ele viveu em Nazaré, e Nazaré é uma cidade pequena, pobre, né, sem grandes estar política nas sinagogas da época, né? Por isso que as pessoas diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ah, meus companheiros que estão nos assistindo aí em Santa Teresa, um pedacinho lindo do meu estado, né? As montanhas mais lindas desse estado estão em Santa Teresa. Que lugarzinho lindo, né? Claro que não é tão lindo quanto Guarapari, né? Brincadeirinha, né? Então, para o pessoal que vai nos assistir aqui daqui a algum tempo, vá para Santa Teresa, visitando o nosso estado, visite Santa Teresa, que fica na montanha, e depois dê um pulinho aqui na praia, que é de Guarapari. E a gente tem aqui 52 praias para quem desejar conhecer o nosso estado e se embriagar de tanta beleza nessa cidade de Santa Teresa. E Santa Teresa hoje, se a gente falar, vem coisa boa de Santa Teresa? Vem, né? Vem Augusto Rusque, vem uma das cidades mais bem preservadas do estado, vem coisa boa de Guarapari? Vem Pedro Caetano, vem 52 praias, mas vem alguma coisa de Nazaré? Não, Nazaré é uma cidade pobre, na época ela era caminho, ninguém parava em Nazaré, né? E Bartolomeu disse isso, né? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Bartolomeu era um apóstolo muito dedicado, como diz o nosso querido Humberto de Campos. Ele estava junto a Jesus, das pregações, junto ao Tiberíades, nos lagos e nas montanhas, né?
Porém, nesse dia específico dessa mensagem que nós estamos conversando hoje, né, desse texto, Jesus estava na casa de Pedro, né, em Cafarnaum. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos. Jesus aproveitou alguns instantes para falar demoradamente ao coração de Bartolomeu. Por quê? Bartolomeu era um homem de características tristes. E, às vezes, inúmeras, o Senhor surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Olha que interessante. A característica de Bartolomeu era de um homem triste, né? Em reflexões profundas, em meditações, assim como Pedro era explosivo, né? Assim como João era um menino carinhoso, né? Era um apóstolo mais carinhoso, mais gentil. Então, cada um tem uma característica que vai lhe definir, né? Então, tipo, Divaldo. Divaldo, nossa, é o palestrante espírita, né? Um cara bacana que cuida lá da Mansão do Caminho. Chico é assim. Heraldo é desse jeito. Então, cada um de nós tem uma característica. E Bartolomeu tinha essa característica triste. Volta e meia estava meditabundo, volta e meia estava envolvido em meditações dolorosas. E aí, Jesus chega perto dele e diz Bartolomeu, quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho. Diz Bartolomeu a Jesus. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Gente, esse texto, esse livro, ele vamos lá, deixa eu ver aqui a data, 1940. Ele é de 1940. Essa fala de Bartolomeu é no início do messianato do Cristo. Tem alguns milênios. Eu vou repetir para ver se vocês reconhecem 2024. Será que isso só aconteceu lá quando Jesus estava encarnado? Aqui o selo do mal é se obscurecer as coisas mais puras. Por toda a parte, a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Tem alguma coisa diferente de 2024, gente? Hein? Querida plateia que está aí nos assistindo. Será que ele está falando de 2024 ou está falando há alguns milênios, há 2 milênios e meio? Quer dizer, quase, né? 2 milênios e meio. 2 milênios e um pouquinho. Parece que Bartolomeu está aqui na praça onde eu moro. Imagino que Jesus estivesse aqui em 2024, aqui nessa pracinha, ou então em frente aqui à praia, que eu moro aqui pertinho da praia, sentadinho junto com Jesus, porque o cenário é o mesmo. O cenário de desengano é o mesmo. O cenário do jogo das ambições é o mesmo. A vitória do crime é o mesmo. A vitória do mal é a mesma. O selo do mal, melhor dizendo, é o mesmo, que há 2 milênios e pouco. Né? Então, o que responde Jesus para Bartolomeu? Olha que lindo, gente. O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho do meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Gente, lembra lá? Olha a lição, olha a música que o nosso querido Heraldo cantou hoje. Né? Em guerra, nós estamos à busca de paz, mas estamos fazendo guerra. Nós estamos em busca de paz, mas por questão de território, Israel e faixa de Gaza estão brigando. Por questão de território, Rússia e Ucrânia estão brigando. Né?
Por busca de paz, a gente guerreia. E aí a gente lembra Nando Cordel, o nosso querido cantor, compositor, que ajuda o nosso querido Divaldo no projeto que tem mais de 30 anos, Você e a Paz. E ele diz para nós, numa das suas mais belas canções, chamada Paz pela Paz: a paz do mundo começa em mim. A paz que eu quero ver na Rússia, eu preciso ter em mim. A paz que eu quero ver em faixa de Gaza, eu preciso ver em mim. Jesus traz no livro Boa Nova, na lição 5, Bom Ânimo, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas. O que nós fizemos, companheiros e companheiras que estão nos assistindo presencialmente em Santa Teresa, Casa Espírita, Mensageiros da Luz. O que nós estamos vendo é que o evangelho não floresceu ainda na nossa alma. Por isso que a gente está aqui, gente. Por isso que a gente está aqui encarnado. Se a gente tivesse com o coração puro, estava aqui, não. Estava aí em Santa Teresa, não. Estava aqui em Guarapari, não. A gente estava em mundos mais evoluídos. A gente não floresceu o Evangelho de Jesus, como a gente escarneceu Jesus, o cristianismo. A gente está aqui. A gente corrompeu o Evangelho de Jesus, como diz Emmanuel. O Evangelho de Jesus foi crestado, foi violado, corrompido. Colocaram o Evangelho de Jesus em 4 paredes. Apontamos o erro do outro, mas não apontamos em nós os nossos erros. É preciso florescer em nós para depois florescer no outro. Eu não posso exigir do outro a paz que eu não tenho. Eu não posso exigir do outro a vaidade que eu tenho. Eu não posso exigir do outro que ele não tenha orgulho e eu tenho. O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Companheiros e companheiras, Jesus veio há 2000 anos e um cadiquim, como diz os mineiros. Guarapari, né? Fica com um monte de mineiro nesse período. Estava eu aqui passeando com a minha cachorrinha, que encontro uma família de mineiro tomando sorvete lá de Belzonte. Né? Dei boas-vindas para a nossa cidade. Então, será que o evangelho floresceu nessa situação que hoje a gente vê o Brasil, o planeta? Hein, companheiros? Antes de frutificar para o espírito dos povos, é preciso que floresça dentro de mim. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. E a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo. Olha o que Jesus fala para Bartolomeu. Olha, está tudo ruim, o selo do mal está aí, as coisas, os desenganos, as misérias estão aí, mas eu vim do Pai e trouxe uma mensagem de bom ânimo, e trouxe uma mensagem de luta, de coragem, de amor, de respeito, tolerância, verdade. Eu vim do Pai e trouxe do meu Pai que está nos céus o amor, que foi a palavra, companheiros e companheiras, que dividiu o mundo. A palavra que dividiu o mundo foi amor. E em 1857, a manifestação desse amor, que é a palavra reencarnação, que dividiu o mundo, que ampliou as nossas ideias, mas isso a gente não vai falar agora. Aí, continua Bartolomeu, para fazer o bem, exercitar a paz de feitos grandiosos, quem sou eu? Não é assim, gente, que a gente faz? Não é isso, Heraldo? Quem sou eu para dirigir uma reunião? Quem sou eu para fazer a leitura preparatória? Quem sou eu para poder fazer uma palestra? Quem sou eu? Eu não sou nada. Bartolomeu também entra nessa vibe, tá, gente?
Tá? Quem sou eu para exercitar a paz? Aí Jesus deu um esculacho nele. Olha só o que Jesus responde. Ouve-me bem. Eu imagino Jesus fazendo assim com ele. Mentira. Esse aqui sou eu que estou imaginando, tá? Jesus não deve ter feito isso, não. Ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Olha só, gente. Olha o esculacho que Jesus deu no Bartolomeu. Ele não é capaz, de repente, de propagar a paz como fez Jesus. Porque Jesus era o anjo de Deus na terra. Ele veio com uma missão extraordinária. Dividiu o mundo antes e depois dele. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Jesus era o Espírito puro. Vem aqui, as palavras dele estão aí até hoje. Mas eu daí, Heraldo, Juliana, Ângela, que eu agradeço pelo convite, vocês que estão aí sentadinhos, olhando para a tela, tadinho, vendo a minha cara esquisita, nós podemos ter uma hora de conversa com alguém. A gente está chegando o Natal. Pense, está chegando aí dia 25. Pelo calendário humano, Jesus está para nascer, né? Maria deve estar em alguma estrebaria aí, né? Esperando para que o neném possa vir. A gente já parou para pensar da gente visitar um idoso? Para a gente ligar? Ei, fulana, tudo bem? Seu Natal vai ser com quem? Você está tudo bem com você? Ó, se você não tiver companhia, vem aqui para casa com a minha família. Nós vamos celebrar o Natal juntos. Uma ação, uma palavra humilde, um gesto de ternura, um abraço. Todos nós somos capazes de fazer. Nós não precisamos fazer feitos, gente, grandiosos. Quando a gente fala em missão, a gente pensa, Divaldo, Chico, Eurípides Barçanufo, Allan Kardec, Jesus, Mandela, Gandhi. A gente pensa nesses homens. Não! A missão é aquilo que eu vim fazer aqui na Terra. Esses são grandiosos, vieram para isso, mas nós viemos para o pouco. Nós viemos como gota de orvalho numa folha ressequida. Nós não somos a chuva, mas somos a gota. Nós podemos levar uma palavra de bom ânimo. Nós podemos fazer visita num desses lugares onde as crianças ficam quando são retiradas da família por causa da violência. A gente pode ser padrinho, madrinha de uma das crianças. A gente pode passar algumas horas no recanto dos idosos. A gente pode ofertar um bombom, um abraço ao meu vizinho que eu sei que está com depressão. Eu posso mandar uma mensagem de amor e afeto pelo WhatsApp ao meu amigo, irmão, parente que está fora do país e dizer: eu estou aqui, eu te amo, Feliz Natal, Jesus nasceu, que ele possa nascer em teu coração. Mestre, continua Bartolomeu. Menino, passa muito rápido, hein, Ângela? 40 minutos, hein? Já estou acabando, hein? Pelo amor de Deus. Mestre, diz Bartolomeu, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Olha que lindo. Jesus falou isso para Bartolomeu, que estava triste, e diminuiu a tristeza dele. O Evangelho exige de nós a fortaleza permanente, como na pergunta, numa fala de Emmanuel, maravilhosa, maravilhosa. Deus não exige de nós espetáculos de santidade. Hoje de manhã, fazendo uma palestra na Sociedade Guarapariense de Estudos Espíritas, aqui em Guarapari, de manhã às 8 da manhã,
Eu nem sei por que tem reunião pública 8 da manhã. Até briguei com a Aloysio, Heraldo. Pelo amor de Deus, domingo, 8 da manhã, você tem que acordar às 7. Trabalhador tem só sábado e domingo para descansar. Sábado não, né? Domingo. Mas, enfim, briguei com a Aloysio, mas mesmo assim eu fui. Aí, e eu falando lá, e a gente depois da palestra, né, falando, um companheiro falou assim, as pessoas, quando sabem que a gente é espírita, parece que eles nos veem como santos, como pessoas diferentes. Eu falei, pois é. Aí contei a ele que uma companheira hoje, né, já companheira nossa há muitos anos, foi comigo, eu sou professora de língua portuguesa e literatura, né, estou há 39 anos como servidora pública, o ano que vem 40, por isso que meu cabelo está branco, viu, Heraldo? O ano que vem 60 anos, e aí essa companheira se tornou espírita e ela é muito grata a mim, né? Por ter conhecido o espiritismo e tal. Eu a levei lá para o grupo espírita, fiz o convite e tal. Então, eu percebi que ela queria me colocar num patamar que eu não sou, não tenho. Eu falava com ela, olha, eu não sou Chico, não, hein? Eu não sou Divaldo, não, eu sou Alba. Quando eu tropeço, quando a cabeça do meu dedo dói, eu não faço uma prece, não. Eu não xingo, mas não faço prece, não. Eu não sorrio dizendo, Senhor, obrigada, minha unha foi arrancada. Não, eu choro, eu sou humana. Entende? Então, Bartolomeu fala para Jesus, será que o evangelho exige de nós fortaleza permanente? Será que por eu ser espírita eu não posso chorar na morte de alguém? Será por eu ser espírita eu tenho que estar com o sorriso sempre rindo, sempre feliz? Gente, minha família morreu toda no acidente de carro. Como aconteceu agora essa semana? Né? Um carro bateu, 5 pessoas da família foram embora. Olha só, eu não vou chorar não, porque afinal de contas a morte não existe. Será que é isso, gente? Pelo amor de Deus, se vocês que estão nos assistindo agora nesse salão, ou futuramente, daqui a alguns dias ou semanas, isso não existe. Deus não exige de nós espetáculos de santidade. Kardec escreve no Evangelho, perda de entes queridos. Se ele sabe que a gente não perde, por que ele botou perda? Porque perde o companheirismo, perde a presença física, a gente sente saudade, a gente chora sim, a gente fica triste quando o ente querido vai embora. A diferença nossa para o outro é que a gente sabe que ele não morreu. Meu pai e minha mãe certamente estão aqui do meu lado, me assistindo, porque assim eles me prometeram que quando eles iam comigo nas palestras e falavam para mim, quando eu desencarnar, eu vou estar do teu lado. E eu tenho certeza absoluta que eles estão aqui, principalmente meu pai, que era palestrante espírita, me intuindo. E responde Jesus, a verdade não exige, gente, presta atenção, pelo amor de Deus, eu fico assim, enlouquecida com esse menino chamado Humberto de Campos. Mais enlouquecida ainda eu fico com Jesus. Olha a resposta que Jesus dá. A verdade não exige, transforma. Acabou a palestra. Obrigada, que Deus abençoe a todos. Só falar essa frase. A verdade não exige, transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades. Olha isso, olha isso. É preciso considerar, poderia reclamar estados especiais. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seu discípulo. Né? Não, nós não somos especiais. O que acontece conosco? O que acontece com quem conhece Jesus? Lembra a musiquinha lá da igreja? Na fé do coração de quem conhece Jesus, né? A alegria e a fé no coração de quem conhece Jesus. Coragem, alegria, esperança devem ser traços constantes de suas atividades. Nós não podemos esmorecer. Sim,
como diz Paulo, mesmo com joelhos desconjuntados. A gente vai à frente. Em 2017, desencarnaram 2 irmãs e meu pai. E eu estava fazendo o curso de psicologia. Né? Hoje eu sou psicóloga também. E no meu caminhar, em 1 ano, 3 entes amados foram embora. Abril, junho e abril do outro ano. Eu lembrava dos ensinamentos do meu pai, primeiramente. Meu pai, minha mãe. Mesmo com joelhos desconjuntados, vá. Mesmo com dor no coração, vá. Caminhe, não pare. O que é a depressão, companheiros? É a gente parar. Eu parei. O que é depressão? Lembra lá? Depressão na pista é um buraco. Se eu estou num buraco, eu saio dele. Entrei num outro buraco, saio dele. Perdi minha mãe, entrei no buraco, saio dele. Perdi minha irmã em abril, meu pai em julho, minha outra irmã em abril. Entrei em 3 buracos. Saí deles. Saí deles por quê? Porque Jesus exige de mim alegria, coragem e esperança. Bora para frente. Eles estão em outra morada. Eles estão presentes na nossa vida. Dói, machuca muito. Mas bora lá. Bom ânimo, bom ânimo. É preciso bom ânimo, né? A nossa alegria é bem do evangelho. Vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons irmãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Ainda que nosso coração esteja doído, ainda que nosso joelho esteja desconjuntado, é preciso alegria, coragem e esperança para continuar a caminhar. Tá difícil? Tá. É complicado? Sim. Tá, gente? Aqui não é nenhuma poliana moça que tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Não! Dói muito, machuca muito. É muito triste a gente ver a sociedade do jeito que está. É muito triste ver os nossos familiares. É muito triste ver os nossos idosos abandonados. É muito triste ver o feminicídio. É muito triste ver as crianças abusadas. É muito triste a perda de entes queridos, sem dúvida nenhuma. Ninguém está exigindo, como diz Emmanuel, de novo, espetáculos de santidade. Mas o que a gente precisa é a alegria, a coragem e esperança. Como diz o meu querido Charlie Chaplin, um dia sem riso é um dia desperdiçado. Né? Então, vamos ter ânimo, vamos ter bom ânimo de continuar a caminhar, apesar de toda a tristeza. No sábado seguinte, o mestre demandou as margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, o reino de Deus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido. E alguém comprou esse campo. Existe alguma similaridade, gente, com o Concílio de Trento, em 326 depois de Cristo?
acharam o tesouro, que era o cristianismo, e venderam, comercializaram o cristianismo. Colocaram o cristianismo dentro de 4 paredes. E Jesus pregava na montanha, no monte, Jesus pregava na praia, no lago. Né? O reino de Deus não está lá, está aqui. Né? Meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os soldados viriam. Mas o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é no mundo daquele que se converte ao evangelho do Cristo e que toma a charrua com alegria, coragem e esperança e vai. Com alegria e desejo e vai. Né? É não dar bola para o egoísmo e para o orgulho, que são as 2 chagas da humanidade. As raízes do mal, lá falado por Bartolomeu, né? O selo do mal, o desengano, a raiz de tudo isso aí a gente viu no livro dos Espíritos. Está lá o orgulho e o egoísmo. Se a gente pegar e aprofundar nossa sonda, nós vamos ver que na raiz das nossas ações, dos nossos vícios, está o orgulho e o egoísmo. Né? Primeiro eu, depois eu e depois eu. Em vista dessas razões, observando que os viajadores da Terra estão sempre desalentados, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amarguras. Nós passamos sem enxergarmos a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para que a sua jornada em todos os aspectos do caminho, disse Jesus a Bartolomeu. Então, queridos companheiros, queridas companheiras, já caminhando para o final da nossa conversa, mensagem de bom ânimo que Jesus deixa para Bartolomeu na lição 5 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, deixa para nós, nessa antevéspera de Natal, reflexões profundas para a vinda do Messias. Né? Pelo calendário humano, Jesus já está perto de nascer. Pelo calendário humano, o amor veio à Terra. Pelo calendário humano, o mundo se transformou quando um anjo desceu para nos mostrar o caminho. Porque ele é a verdade, a vida, o caminho. Nele está a nossa coragem, a nossa esperança, a nossa alegria. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Que seja ele, neste dia, como todos os dias da nossa vida, celebrado. Que seja ele celebrado todos os dias da nossa vida. Porque ele nos dá todos os dias palavras de ânimo, de coragem, de esperança e de alegria. Agradecemos a Jesus pelo suplício na cruz, nos dando lição tão bela. Fizestes da dor um templo. Agradecemos o exemplo pela humildade singela. Agradecemos-te a vida que nessa estrada sofrida nos permitiste passar, mas que possamos saber,
no caminho percorrer e na nossa alma burilar. Agradecemos-te na prece pelo sol que nos aquece, pelo mal e pelo bem. Dá-nos resignação e na dor e na aflição agradecemos também. Agradecemos-te, amigo, em nos dar na terra abrigo através do nascimento, pelo carinho e bondade, pela oportunidade para o nosso crescimento. Ó Jesus de Nazaré, alimenta-nos a fé com o amor que nos tem dado. Que saibamos bem viver. Aprendemos a agradecer. Ó Senhor, muito obrigado. Manel Sampaio Neto, meu pai. Agradecimentos a Jesus. Agradeço a todos pela atenção, agradeço a Ângela pelo convite e a todos muita paz.